ouvintes do Ecos do Marajó. Eu sou o Luiz e hoje temos a honra de receber o professor e memorialista Lino Ramos, de Cachoeira do Arari. Lino tem se destacado há algumas décadas pela sua dedicação à preservação da cultura e à história marajoara, especialmente de Cachoeira do Arari. Ele tem participado de documentários, escrevendo também livros e contribuindo ativamente para a preservação e conservação da memória do arquipélago dessa parte do Marajó Oriental, Marajó dos Campos. Seja muito bem-vindo, professor Lino. E, primeiramente, para começar, você pode se apresentar e compartilhar um pouco sobre a sua trajetória como professor e memorialista em Cachoeira do Arari. O que motivou a seguir esse caminho? Meu nome é José Lino dos Santos Ramos, mais conhecido por Lino Ramos. Sou professor concursado na Prefeitura de Cachoeira do Arari. Trabalhei no sistema modular de ensino em algumas comunidades do município. E nessas comunidades eu tive a oportunidade de trabalhar em cima principalmente da violência, né, do controle da violência e de resgates culturais também, né? Que muitas comunidades já estavam assim perdendo a sua identidade cultural. E é assim mesmo também como na parte da alimentação daquela população muito carente, geralmente carente, para aproveitar os recursos naturais para a complementação da alimentação. Como eu trabalhei muito numa comunidade chamada Soledade, em cima do Tucumã, e lá eles não conheciam a canhapira. Aí eu fiz um tachão de canhapira e nas vasilhinhas de manteiga, era mais ou menos naquela época umas 300 casas, eu enchi e foi de cada casa levar para provar, para ver que aquilo era uma boa comida. E a partir daí começaram a se alimentar, então ajudou muito na alimentação deles. Em outras comunidades, como bem ali o Baixo Arari, cheguei lá, a escola era muito precária, todo caindo na época. Eu vim aqui na época com o prefeito, disse que não tinha recurso. Eu disse, não, mas faça o seguinte, me arranje só o material que eu vou mobilizar a comunidade lá, eu faço um projeto de educação patrimonial e a gente vai recuperar a escola. E recuperamos a escola lá do Baixo Arari. Tudo bem. E aí, isso aí, eu trabalhando na área ribeirinha sem saber nadar. Fui pro fundo 4 vezes e não morri. Já estou aqui, contando a história. E depois eu fui para Gurupá, cheguei na comunidade de Gurupá, também é uma área quilombola, e eu trabalhei muito na filosofia quilombola lá. Os valores também deles estavam se perdendo, eu comecei a resgatar algumas coisas lá. Inclusive, lá eles não cultuam o São Benedito, que é o Santo Negro. Eles cultuavam lá o São Paulo. Eu comecei a colocar a comunidade, que o Santo Negro, o defensor do negro era o Benedito e tal, papapá. E eu queria um pedaço de terra lá para fazer uma capela para o Benedito. Aí vai em cima, vai embaixo, tal, estava começando a reconstrução de uma igreja lá e disseram, professor, vamos fazer o seguinte, o senhor ajuda a gente a refazer a igreja e a gente cria um altar para o Benedito lá. E eu criei, aí tudo bem, criamos o altar, então agora a partir do momento já tem mais uma credibilidade o Benedito lá, o pessoal já está aceitando ele lá. E eu fiz também lá um encontro de negros, inclusive eu consegui reunir 16 comunidades quilombolas de Salvaterra, foi um evento muito grande, no dia do Festival do Açaí. Ficou marcado isso aí. Depois eu fui para Ijapuíra, encontrei uma dificuldade muito grande, o jovem não tinha alternativa de lazer nenhuma lá, e eu implantei lá grupos folclóricos, boi-bumbá, carimbó, quadrilha, e aí foi que a juventude começou a se saltar, a se socializar e tal, e trabalhei muito também na questão de conscientização da ética, da moral, né, dentro da filosofia, ética moral, e para se formar um aluno crítico, né, para o futuro, porque hoje a maioria da juventude são alienados, não são aquela pessoa que se acomoda com certas coisas, a gente não pode, a gente tem que ser cidadão crítico mesmo, tá? Essa foi a minha experiência que eu tive durante o meu trajeto de educador no interior do Cachoeira do Arari, né? Depois disso eu voltei para dentro da cidade, aí trabalhando ali na escola da Altino Paraense, como professor também, de novo. Aliás, na escola da Altino Paraense, eu cheguei lá, me deram a missão de inspetor
enquanto eu tinha direito de ser a minha vaga de 200 horas de professor. Mas como por retaliação política, eu aceitei, não reclamei. Não tiraram não cortaram meu dinheiro, eu aceitei. Aí tudo bem, mas só que nessa época eu cheguei lá, tinha um carro de polícia bem na frente da escola. Eu cheguei com a diretora e falei: diretora, tira esse carro de polícia da frente da sua escola. Naquela época, né? Por quê? Porque tinha uns miliantes que estudavam lá, então o carro ficava lá. Não, tire. Mas não, tire, porque senão para o ano, qual é o pai que vai dizer, vai arriscar botar um filho se tem miliante aqui dentro para estudar? Nenhum, né? Tá, tirou. Aí, agora bora curar os miliantes. Como eu já tinha trabalhado com miliantes lá em Tucuruí, numa época, eu comecei a aplicar umas técnicas lá e tal. Ela disse: olha, mas tem um aluno aqui perigosíssimo que quer matar um professor. Eu disse: então ele vai me matar, eu quero ele. Chame ele para mim. Me apresentei, ele me apresentou. Aí ele soltou uma bombinha nesse dia dentro da sala de aula. Aí, e tal, quem foi que foi? Não foi? Quando a moça lá montou, ele disse: foi fulano, eu disse: eu vou lhe pegar lá fora. Você não vai pegar ninguém lá fora, você vai sair daqui comigo para a secretaria. Levei para a secretaria, chegou lá, conversei com ele. Primeira coisa que eu disse: diretora, me dê um espelho lá, traga um espelho para mim. Espelho, traga um espelho. Botei na frente dele. Era um rapaz até simpático. Olha aqui. Ele olhou e disse: me diga, você é feio ou bonito? Trabalhar autoestima. Aí ele: você é um rapaz bonito, deve ter coisas lindas dentro de você também. Aí eu fui trabalhando a autoestima, só jogando ele lá para cima. Vai acontecer o Festival do Tucumã aqui na escola. E eu quero você para me ajudar no festival. E a partir de segunda-feira você já é o chefe da sua turma. Mano, não tive problema nenhum. Curei o cara tá hoje em Belém trabalhando com papel de parede lá. Ele ainda foi preso aqui mais 2 vezes, mas se corrigiu, foi embora. É uma questão de a gente saber. E hoje eu estou como professor de Filosofia e Sociologia no 2º grau, contrato com o Estado. Tenho feito também, eu acho, né, que eu tenho feito um bom trabalho, eu não sei, porque a gente não pode se autoavaliar. Mas dentro da minha perspectiva, tenho trabalhado muito com a pesquisa, e a pesquisa, ela para aguçar o aluno a ter interesse em beber em conhecimentos futuros. Também, professor, sabemos que você já participou de diversos documentários sobre a cultura e a história de Cachoeira do Arari. Como você avalia a importância dessas produções para a preservação da memória local e da identidade marajoara? Também aproveito para perguntar qual dessas experiências de participação em documentários mais marcou a sua carreira. Bom, aqui pesquisa e documentário, já pesquisei vários documentários e participei de vários documentários, né? Inclusive, um dos documentários muito importantes que eu participei, que por sinal toda a pesquisa foi minha, foi o Ajuntador de Caco, que fala sobre a vida do padre Giovanni Galo e também a história da cultura marajoara, né? A Ajuntador de Caco nós começamos já a fazer lá em Santa Cruz do Arari e fomos pegando todas aquelas pessoas que ajudaram a desenvolver o trabalho durante a implantação do Museu do Marajó em Cachoeira do Arari. Fizemos documentário. Isso, mas só que esse documentário que nós fizemos foi pós-morte. Nessa época eu estava fazendo um outro trabalho lá em Castanhal, um filme lá, era Fábrica de Santos. Eu interrompi lá isso aí, vim para cá, para Cachoeira, porque o Galo morreu e não tinha quem assumisse o Museu do Marajó. Aí me colocaram como diretor do Museu do Marajó por 3 anos. E depois disso eu tive a oportunidade também de participar de outros documentários, aliás, de pesquisar outros filmes, como o Arinoácio Neu do Rio, lá na cidade de Brupá, que eu participei também como pesquisador, e Buiúna de Prata, lá em Juruti, também, pesquisa minha, Coqueiros Parabólicos, Soro e Salvaterra, também pesquisa minha, só que não foram lançados devido a falta de interesse das gestões públicas desses lugares, né? Aí o filme está pronto, tudo, mas não foi lançado ainda até hoje. E agora eu tenho interesse em fazer um longa. Estou fazendo contato com uma pessoa aí para fazer um longa sobre a história mais profunda do índio no Marajó, que seria O Mundo dos Aruãs, seria o título. Está na minha mente isso aí, eu estou contactando com várias pessoas aí, tá, já tem. E tem interesse de fazer isso aí para a gente segurar mais essa memória indígena desses índios que passaram por aqui, porque tem muitas controvérsias aí, tem muitas coisas aí, tem coisas aí porque é cheio de suposições, nada do que está citado em livros é verdadeiro, são suposições. Suponha que isso, mas dizer, afirmar que não. Então são suposições. E assim eu pretendo
continuar, né, essa minha trajetória de tentar fazer, documentar tudo que for possível a respeito da memória, não só de Cachoeira do Arari, mas da Ilha do Marajó também, porque eu já tenho conhecimento de vários municípios, a história de vários municípios, mas eu quero retornar, eu quero refazer essa visitação de novo, para mim me apropriar, porque quando roubaram meu notebook, foi embora toda uma pesquisa que eu já tinha de 25 anos lá dentro. Então eu não tenho mais aquelas coisas todas que eu tinha, eu tenho que voltar em todos esses lugares que eu pesquisei e refazer. Então não sei se a minha idade vai dar para dar esse tempo, tá? Ter esse tempo de idade para fazer tudo isso. Mas eu tenho fé em Deus que Deus vai me ajudar. Eu fiz um propósito com ele que ele me deixe viver 100 anos, que dá tempo de eu fazer tudo isso que eu quero. Então eu estou nessa luta ainda agora tenho um pouco de problema de saúde, mas estou trabalhando, graças a Deus, e vou retomar a escrever também meus livros, e assim sucessivamente, né? Então eu acho que a experiência dos vídeos é muito importante, porque é um registro que não se apaga nunca, né? Não se apaga nunca, a não ser que se danifique, mas se perpetua. Então você ter fotografia, você ter a filmagem, e assim como também a escrita, né? Então isso chama-se, não é só preservar, é salvaguardar uma cultura que está se perdendo. Você também escreveu um livro intitulado O Devoto Fiel, em homenagem ao senhor João Cândido Gama. Poderia contar um pouco mais sobre esse projeto e o que inspirou a escrever ele? Que impacto você acredita que o livro teve na comunidade de Cachoeira do Arari? Homenagem, sim. Eu escrevi o livro Devoto Fiel em homenagem ao senhor João Cândido Gama, que foi o precursor dessa festa por vários anos, né? O João Cândido Gama ele herdou essa devoção através do avô dele. Desde quando o avô dele era vivo, ele já venerava São Sebastião. Quando teve uma grande peste que atingiu a fazenda dele lá, o gado começou a morrer, e ele fez uma promessa com São Sebastião, né? Que se o gado vingasse e tal, ele ia ser o cara que ia todo tempo fomentar essa festa. E foi passando de geração para geração. Aí morre o avô, aí vem o pai dele, e ele também venerava e depois ficou com o João Cândido. Só que o João Cândido foi mais forte ainda, que ele, além de pegar 13 reses da fazenda para vender, para queimar em fogos, dava mais 3 para leilão, a ser leiloado durante a festividade de São Sebastião. E como teve um problema com a esposa, ele, na época, não sei se era namorado ou não ainda, mas ele teve problema com ela e fez a promessa de se, por um acaso, ela melhorasse, ele ia fazer o mastro e bancar a festa até ele existir. E foi assim. Então, ele foi um cara que morreu com 96 anos, se eu não me engano, e eu resolvi fazer essa homenagem para ele, Devoto Fiel, por causa devido à fidelidade que ele tinha com o santo. E a família toda, né? Também. Tanto que quando eu lancei o livro, a família toda veio para o meu lançamento do livro aqui em Cachoeira do Arari. E me agradeceram muito, que acharam que ninguém, nem parente teve a lembrança de fazer um trabalho dessa natureza, de registrar, deixar registrado em memória a dedicação e devoção de São João Cândido da São Sebastião, Cachoeira do Arari. Quero reeditar o livro, né, porque agora a festa já está sendo renovada, tem várias coisas novas que estão entrando na festa. Está tombada com o patrimônio material do Brasil. Ela não pode ser mexida mais em nada, ela pode ser acrescentada algumas coisas, mas mexer não. Muito bem, professor. Além do Devoto Fiel, sabemos que você tem outros livros em andamento. Pode nos contar um pouco sobre eles, que temas você aborda nessas obras e o que motiva o senhor continuar escrevendo e pesquisando sobre a história e a cultura do Marajó, especialmente de Cachoeira do Arari, onde o senhor reside? Projeto futuro eu tenho, além do Devoto Fiel, de reeditar o Devoto Fiel, eu tenho que resgatar de novo a escrita que eu estava fazendo sobre o Sonhos e Sonhos de Jesuíta na Amazônia, que é um livro em homenagem ao padre Giovanni Galo, e também Memória da Minha Cidade, que se perdeu justamente quando roubaram meu notebook, foi tudo lá dentro, estava tudo escrito, eu tinha que lançar. Esses 2 livros eu ia lançar no dia da inauguração do museu, e infelizmente, um mês antes me roubaram e levaram tudo. Então eu não pude fazer mais nada, né? Mas eu estou trabalhando, reunindo de novo os documentos, as coisas, para voltar a escrever.
Encerramos aqui mais um episódio do Ecos do Marajó. Agradecemos imensamente ao professor Dino por compartilhar a sua história e o seu trabalho essencial para a preservação da memória e da cultura marajoara. E a você, ouvinte, obrigado por acompanhar mais essa conversa. Continue conosco, acompanhando os episódios do Ecos do Marajó pelos canais Marajoando Cultural, pelo WhatsApp, pelo Spotify e pelo YouTube, para conhecer mais sobre as vozes e as histórias do Marajó. Até o próximo episódio.